Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de NR10. Eu sou o professor Hugo Ferreira e o conteúdo que eu preparei para essa aula aqui agora é sobre acidente do trabalho. Nós vimos falando de várias situações que nós precisamos reduzir, tomar atenção em relação a alguns pontos para evitar justamente isso que eu venho trazer para vocês aqui agora, acidente do trabalho. Situação que, para a empresa, significa grande desperdício de recurso, tanto de pessoal quanto financeiro. E para o trabalhador, coloca em risco a sua segurança, a sua saúde e a continuidade das suas atividades. O acidente do trabalho, de acordo com os anexos, disposições e próprio contido na própria norma, ele é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho em si, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a sua morte, ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. A incidência do acidente do trabalho, ela ocorre em três hipóteses, e a gente pode classificar como sendo quando ocorrer lesão corporal, ou quando ocorrer perturbação funcional, ou, por fim, quando ocorrer uma determinada doença. Consideram-se acidentes do trabalho as seguintes entidades mórbidas: doença profissional, que é quando desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. A doença do trabalho já é desencadeada em função de condições especiais em que o trabalhador é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação elaborada pelo também Ministério do Trabalho e Previdência Social. Não são consideradas como doenças do trabalho as doenças degenerativas, a inerente a grupo etário, a que não produza incapacidade laborativa, a doença, e por fim essa doença de capacidade não laboral. A doença endêmica adquirida por segurado, habilitante de região em que ela se desenvolva, salvo por comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, equiparam-se ainda ao acidente do trabalho todo e qualquer acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja constituído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda de suas capacidades para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no trabalho e no horário do trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, também ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Também o ato de imprudência também é considerado como acidente do trabalho, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. O ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndios e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior também são situações envolvendo acidentes do trabalho. No literal da palavra, acidente é tudo aquilo que foge do
esperado, tá? Então, ou planejado, melhor dizendo. Então, se eu planejo com que isso daqui ocorra dessa forma, qualquer coisa que desvie disso daí já é um acidente. Quando a gente caracteriza um acidente do trabalho, a gente traz justamente essas questões todas abordadas aqui nessa aula, né, de todas as classificações que nós colocamos para esse desvio, tá, da atividade normal do trabalho da pessoa. Então, o acidente do trabalho, muitas vezes, nem é também direcionado somente à atividade laboral. Nós temos um acidente de trabalho característico, que é do transporte, pode ocorrer durante o transporte dessa pessoa da sua residência até o local de trabalho e do seu local de trabalho até a própria residência da pessoa. Então, esse trajeto, caso aconteça um acidente, a gente também considera como sendo um acidente relacionado ao trabalho da pessoa, porque ela estava deslocando para assim exercer a sua atividade laboral. Então a gente traz esses pontos para que vocês venham entender o que é o acidente do trabalho. E como que a gente pode, entendendo assim a sua abrangência, nós podemos justamente pegar todos os conceitos já adquiridos, né, de medidas de controle, de análise de risco e fazer uma associação justamente com o que é realmente o acidente do trabalho e como que nós vamos justamente nos policiar em relação a evitar com que ele ocorra. Perfeito? Então, esse foi o tema da aula de hoje, trazendo justamente um enfoque maior, o que é acidente do trabalho, que eu venho abordando para vocês. Isso aqui é uma informação adicional, não vem na norma, no conteúdo básico da norma, mas é importante entender o que efetivamente é o acidente do trabalho para poder, assim, caracterizar as ações que nós vamos precisar tomar em relação aos serviços com eletricidade, que é o cerne aqui da discussão, que é a NR10. Perfeito? Forte abraço para vocês, aguardo vocês no próximo vídeo para mais novidades.